Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero magnificar a Deus por esta tão bela e rica oportunidade que o Senhor Deus concede-nos de retornar a esta igreja, a este santuário, glorificar a Deus pela vida do pastor Jorge, meu amigo particular, pessoa por qual nós temos um apreço e admiração extensivo a toda a sua família. Deixo aqui registrado o meu carinho pelo nosso pastor, que tem sempre aberto as portas desta igreja, dando-nos um voto de credibilidade para ministrarmos a palavra do Senhor. Então deixo aqui registrado o meu carinho e minha admiração por esse pequeno homem de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo. Esse dia o pastor Jorge me ligou e disse: me traz um presente igual o pastor Júnior. Eu disse: igual o Júnior só tem o Júnior, não tem jeito. Meu amigo, pastor Júnior, pessoa que eu tenho admiração. Só não leva em Bom Jardim, irmão, mas é meu amigo. Pastor Luiz, obrigado, pastor Alessandra. Queridos, eu quero ministrar uma palavra essa noite para o seu coração. Mas antes de ministrar esta palavra, eu gostaria que você desse uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Olha para ele, olha para ela, dá um sorriso para ele. Dá um sorriso. Pode sorrir que a dentadura não vai cair não, irmão. Fique em paz. Diga para o seu irmão assim: que bom que você veio. Diga para ele assim: meu irmão, essa noite você fique ligado, porque Deus pode me usar para você, pode usar você para mim. Nem que for na cantina, irmão, mas Deus usa. Diga assim: irmão, você é uma das pessoas mais lindas, ou mais linda que esta noite. Diga, irmão, nem que for pela fé, mas fala. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Atos, capítulo 9, verso de número 15. Atos, capítulo 9, o verso de número 15, quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor. Quem disse foi o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu não sei o que você é para os outros lá fora, mas eu sei o que você representa para Deus. Olha o irmão, diz assim: você é um vaso escolhido para Deus. Obrigado, pode tomar o seu assento, por gentileza. Não feche sua Bíblia não, nem sua Bíblia aberta, por favor. Queridos, eu tenho por costume proferir dizer que para entendermos versos como estes, às vezes nos é preciso entender versos, capítulos, ou até mesmo livros que antecedem ou sucedem o verso que nós lemos, que nós chamamos de contos. O pontapé inicial para a minha ministração, pregação, ensino, estudo, como queira você, para esta noite, está dentro do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, dentro do mesmo capítulo de 9, mas você irá, a partir de agora, analisar comigo, a partir do verso número 1. Quando o escritor começa dizendo-nos assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que o escritor está dizendo no versículo 1? Que Saulo a todo momento, porque nós respiramos a todo momento, que Saulo a todo momento ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Saulo ameaçava os discípulos do Senhor. Pois bem, esse mesmo Saulo, ele vai se dirigir ao sumo sacerdote e vai pedir-lhe carta
ou melhor, cartas para Damasco. Porque Saulo se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para Damasco? Porque Saulo, ele percebe que havia um crescimento grandioso de cristãos em Damasco. E então ele pede carta ao sumo sacerdote para ir em Damasco perseguir os discípulos, os cristãos do Senhor. O verso 2 está claro: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns, segundo Saulo, daquela seita, quer homens, quer mulher, ou quer mulheres, para que os conduzisse preso a Jerusalém. Perceba que Saulo não tinha misericórdia, ele enclausurava, quer homens, quer mulheres. O verso de número 3, Lucas, que é o escritor de Atos, vai dizer: e indo no caminho. Mas quem está registrando isto aqui é Lucas a respeito de Saulo. E uma coisa é Lucas falar a respeito de Saulo, e outra coisa é Saulo falar a respeito dele próprio. No capítulo 9, verso 3, Lucas diz que ele Saulo, estava indo no caminho de Damasco. Agora, olha o que vai dizer o próprio Saulo em Atos 22, 4. É o próprio Saulo dizendo: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens quanto mulheres. Perceba que Saulo está indo no caminho, segundo ele próprio disse, perseguindo os do caminho, mas mal sabia ele que ele teria encontro com o caminho. Ele ia no caminho, perseguir os do caminho, mas ele teria um encontro com o caminho. Em João 14,6 está bem claro, Jesus disse: eu sou o caminho. E Saulo está indo no caminho. E o verso 3 diz que aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de luz do céu. Quem está falando isto? Lucas, a respeito de Saulo. Agora quer ver o que Saulo diz? Atos 22:6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou a grande luz do céu. Saulo nos dá detalhes que o Lucas não nos dá. Por quê? Claro, porque Saulo estava lá. Lucas não nos diz o horário. Saulo diz que era ao meio-dia. Saulo diz que ao meio-dia ele foi ladeado por uma enorme luz, uma grandiosa luz. Meu amigo, não preciso nem dizer para você, porque só existe um que brilha mais do que a luz do sol do meio-dia. Se pegares uma lâmpada desta aqui e acendê-la ao raiar do sol ao meio-dia, e galera, não irá fazer diferença alguma. Mas Saulo diz: eu tive um encontro, eu fui ladeado por uma luz que era mais forte que o sol do meio-dia. Ele brilha mais que o sol do meio-dia. Agora olha o verso 4: e caindo por terra. Não sei se do cavalo, não sei se sem cavalo. Isso é uma coisa para teólogos. Eu só sei que ele caiu por. Ele caiu por. Eu vejo que o Senhor tornou-se servo. Eu vejo que o leão virou gato. O que mandava vai
conduzido, guiado. Digo a você, agarre tudo o que Deus entregar nas suas mãos, mas com muita humildade, porque nós estamos em uma roda gigante, e quem gira esta roda não é o diabo, não é o homem e não é os anjos, é o próprio Deus. Então aquele que está em cima hoje tem que tomar cuidado para não estar embaixo amanhã, mas aquele que está embaixo hoje pode estar lá em cima amanhã, porque a roda está. O que mandava Saulo agora tinha que ser conduzido pelos demais. Ele caiu por terra, e o verso 4 diz: e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Verso 5: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Peraí, vamos parar aqui um momento. Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Olha o verso 1, olha o verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra quem? Os discípulos do Senhor. Aí no verso 5 o Senhor diz: tu está perseguindo lá? E o Senhor Jesus. É mais ou menos assim. Os cristãos estavam aqui na linha de batalha, guerreando, evangelizando, falando da palavra, sofrendo perseguições por isto, até que chega um momento em que estão rasgando, perseguindo, enclausurando, prendendo alguns irmãos. E é nesse momento que Jesus olha para os seus discípulos, para os cristãos, e diz: eu sei que a luta está grande, eu sei que está difícil, mas fique em paz, que eu estou dando 2 passos. Fica aqui, porque a guerra não é mais tua, agora nesta guerra você não vai mais guerrear. Nesta luta, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Quem persegue a você, persegue a Jesus. E eu tenho pena daqueles que te perseguem, porque Jesus está completo a brigar hoje neste lugar. Você está aqui chorando em lágrimas, dizendo: eu não aguento mais, está difícil, a vontade é juntar tudo para o alto, é desanimar, é retroceder. Aí Jesus me trouxe aqui dizendo: fica aqui para trás de mim, porque agora é comigo. Você sairá daqui portando a sua vitória esta noite para a glória de Deus. Jesus está completando. Eu sou Jesus a quem tu persegues, e tudo é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Verso 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Saulo, eu tenho promessas para você. Só que para que essas promessas sejam cumpridas e sejam reveladas a você, você tem que entrar na cidade. Eu não tenho a sombra de dúvida que Deus tem promessas para todos nós que estamos aqui. Mas aprenda que toda promessa vinda da parte do Senhor, ela vem seguida por ordenanças. Sabe por que tem muita gente que é revestida de inúmeras promessas, estão dentro da igreja 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e a promessa não se cumpre? Porque não segue as ordenanças. Para que a promessa se cumpra, temos também que fazer a nossa parte, cumprir as ordenanças. Saulo, eu tenho promessas, sim, e a ordenança?
cidade. Você quer que Deus realize, concretize a promessa dele na sua vida, mas você não entra na cidade. Você fica do lado de fora. Você não faz fronte, você não faz sua parte. Só fica do lado de fora e ainda critica quem está lá dentro da cidade. Quer que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida? Entra na cidade hoje. Porque se você tomar as ordenanças que é a palavra de Deus, todas as promessas serão cumpridas na tua vida para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então, olha para Deus. Tem promessas, mas elas vêm seguidas de ordenanças. Tem muita gente que recebe promessas, aí no meio do caminho não aguenta, o tranco se desvia. Deus deixou de cumprir as promessas? Não. Ele deixou de cumprir as ordenanças. Tudo bem? Entra na cidade, Saulo, e lá eu vou te revelar. Mas só te revela depois que você andar. Verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. Guiado pela mão, conduziram a Damasco. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ele ficou literalmente cego. Ele ficou cego. Posso dizer uma coisa para você? Esse foi o período da vida de Saulo que ele mais enxergou. Ele ficou? Mas foi o período da vida dele que ele mais enxergou. Como ele pode ter enxergado se ele ficou? Foi provado. Ele ficou, segundo o verso 9, 10 dias sem ver. Literalmente cego. Quer ver como é que ele enxergava? Como nunca. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta, de uma rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, depois que ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu. Foi o período da vida de Saulo que ele mais enxergou. Foi quando ele ficou? Sabe por quê? Porque nós só valorizamos quando nós perdemos. Com a minha visão, eu corro para lá, eu corro para cá, eu desço a escada sem medo, porque eu tenho a minha visão. Se eu perder a minha visão, eu vou ter mais cautela, eu vou mais devagarzinho, procurando onde está o degrau. Sabe qual é o nosso mal? Nós confiamos muito na nossa visão. Nós confiamos muito nas nossas habilidades. Porque se não for eu cantar, não vai. Se não for eu pregar, não vai. Se não for eu ensinar, não vai. O que é isso? Até